Os mistérios da morte. Na hora da morte chega sempre, ante o leito, o anjo da morte. Eles trabalham de acordo com a grande lei, os últimos instantes da existência, no momento preciso em que exalamos o final alento, transmitimos ao futuro organismo, que nos aguarda além do tempo e da distância, certo desenho cósmico particular, que vem a cristalizar-se no ovo fecundado. Três coisas vão ao sepulcro: o corpo físico, o corpo vital e a personalidade. Essa última é filha de seu tempo, nasce em seu tempo, morre em seu tempo. Não existe nenhum amanhã para a personalidade do morto. Pode, às vezes, escapar de dentro da tumba e perambular pelo cemitério ou se dirigir a alguns lugares que lhe são familiares. Ela é energética e se vai desintegrando muito lentamente. Jamais a personalidade pode retornar. Aquilo que continua mais além do sepulcro é o ego, o eu, o mim mesmo, certa soma de eus-diabos que personificam nossos defeitos psicológicos. O único decente que existe é a essência anímica em nós, material para fabricar a alma. O ser humano ainda não tem alma. Infelizmente, ela se encontra engarrafada dentro desses eus-diabos. Semelhantes eus-diabos sabem concorrer aos centros espíritas, quando então se metem no corpo dos médiuns. A humanidade nada ganha com esses experimentos. O karma desses tipos de mediúnicos é a epilepsia nas vidas subsequentes. Os egos, normalmente, submergem nos mundos infernos ou retornam, de forma imediata ou mediata, num novo organismo. Os defuntos vivem normalmente no limbo, na antessala do inferno, na região dos mortos, astral inferior. É lamentável o estado em que se encontram os defuntos. Parecem sonâmbulos, têm a consciência completamente adormecida, perambulam por todas as partes e creem firmemente que estão vivos. Ignoram sua morte, o ego continua na semente de nossos descendentes, retornamos, incessantemente, para repetir sempre os mesmos dramas, as mesmas tragédias. Nem todos os agregados psíquicos logram tal humano retorno. Muitos eus-diabos se perdem no inferno, ou continuam reincorporando-se em organismos animais. Aqueles que em cada retorno se tornaram mais densos e malvados terminam entrando no inferno. São pessoas que já não respondem a qualquer castigo e que fazem é trabalhar no mal e pelo mal, amam o mal por amor ao próprio mal. O desencarnado, aquele que se prepara para tomar um novo corpo físico, não penetra no feto. Só vem a se reincorporar no instante em que a criatura nasce, no momento preciso em que realiza sua primeira inalação, é por meio do cordão de prata, o famoso antacarana, como ficamos conectados com o zoosperma fecundante. Quando o espermatozoide une-se com o óvulo, começa a gestação. A célula com a qual começa a vida humana contém 48 cromossomos, incluídos 2 tetradimensionais. Isto nos fala claramente das 48 leis que regem o organismo humano. A vida de cada ser humano no mundo físico é uma repetição da vida passada, mais suas consequências boas ou más. Realmente a repetição automática dos fatos tem por objetivo fazer-nos conscientes de nossos próprios erros. Essa é a lei. O ser humano morre inconsciente e nasce inconsciente, e assim marcha cego desde o berço até o sepulcro, sem saber de onde vem, nem para onde vai, no momento da morte, e durante 3 dias e meio seguintes à morte, nossa consciência e nosso juízo interno são liberados pela descarga eletrônica, então vemos passar toda a nossa vida em forma retrospectiva. Terminado o trabalho, é claro que temos plena consciência do resultado final da vida que acaba de passar, e é então e só então, quando todo aquele que não esteja decididamente perdido, toma a decisão de emendar seus erros e pagar o que deve. Somente os completamente perdidos não respondem aos impactos terríveis dos mundos molecular e eletrônico. Terminada a retrospecção, temos que nos apresentar diante dos tribunais da justiça objetiva. Os anjos ou mestres da lei nos julgarão pelos nossos atos, pelas nossas obras. Aqueles que na sua passada existência acumularam dívidas muito graves poderão nascer com um corpo vital defeituoso, o qual, como é muito natural, servirá de base para um corpo físico também defeituoso. Ao regressar a um novo veículo físico, entra em ação a lei do karma, pois não existe efeito sem causa, nem causa sem efeito. Isto de voltar a este mundo costuma ser bastante doloroso. Infortunadamente, sempre temos de voltar. Os mentirosos podem nascer com um corpo vital deformado, dando, como resultado, um veículo físico monstruoso ou enfermiço. Os viciados poderão nascer com corpos vitais manifestamente degenerados, os quais darão base para corpos físicos também degenerados. O assassino,
O homicida, aquele que incessantemente repete tão horrendo delito, com o tempo, pode nascer inválido, coxo, paralítico, cego de nascimento, deformado, horripilante, asqueroso, maníaco ou definitivamente louco. É bom saber que o assassinato é o pior grau de corrupção humana e que de nenhuma maneira poderia o assassino retornar com um veículo são. O retorno do ego a este mundo é verdadeiramente asqueroso, horripilante, abominável. O ego em si mesmo irradia ondas vibratórias sinistras, tenebrosas, nada agradáveis. Toda pessoa, enquanto não tenha dissolvido o ego, é mais ou menos negra, ainda que se presuma cheia de santidade e de virtude. Existe em nosso interessantíssimo mundo certo grupo de pessoas com tendência crescente à degeneração. São pessoas que marcham resolutamente pelo caminho espiral descendente, predadores pedófilos, estupradores, bêbados, suicidas, assassinos, ladrões, etc. Em aparente e brilhante contrastes com esse tipo de vida de descenso ou fracasso, mas numa posição igualmente abominável, encontram-se os cavalheiros do alto mundo, os grandes triunfadores que adoram o dinheiro. São eles os milionários e os multimilionários, os cientistas perversos que inventam armas destruidoras, os tenebrosos sequazes da dialética materialista que tiram da humanidade os valores eternos, os fundadores de seitas prejudiciais, os céticos de todo tipo, etc. Esse tipo de gente repete de forma mais e mais descendente, em cada vida, os mesmos delitos até que no fim entram nos mundos infernos. Os perversos vivem nos mundos infernais durante 800 ou 1000 anos mais ou menos. Muitas pessoas que vivem atualmente no mundo físico já possuem partes suas nos mundos infernais.